E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de história. Dessa vez a gente vai dar início ao PET 5, então semana 1 do PET 5. E na semana 1 do PET 5, o material traz para a gente a importância dos jesuítas para a colonização do Brasil. Já viu lá que o Brasil teve que se preparar de formas diferentes, principalmente a coroa portuguesa sem ter recursos para colonizar o Brasil, foi obrigada a montar o sistema de capitanias hereditárias, mas era necessário também catequizar os índios aqui. E essa foi a missão dos jesuítas. Os jesuítas eram uma ordem religiosa, ou seja, uma associação análoga à igreja, ou seja, é próxima da igreja, mas não faz parte realmente da igreja, fundada por Inácio de Loyola, e recebeu o aval da igreja para atrair mais fiéis a favor do catolicismo, em um momento que a Europa vivia a reforma protestante, que a gente já viu aqui que é um momento que o catolicismo mais se vê ameaçado dentro da Europa, por conta do surgimento de outras seitas cristãs dentro da Europa. Bom, com a permissão também da coroa portuguesa, os jesuítas ficaram responsáveis então pela catequização dos indígenas brasileiros e pela comunicação entre indígenas e colonos. Nesse contexto, então, vai ter destaque um padre em especial, que é o padre José Anchieta. José Anchieta vai ser importante até mesmo para a fundação da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil até hoje. Ela nasce começando com o núcleo ali de uma missão jesuítica e que criou uma mescla de linguagens entre tupi e português, com a finalidade de aproximar mais os dois grupos, deles trocarem informações de maneira mais rápida, facilitando então a comunicação entre as duas partes. Os jesuítas também foram responsáveis pela construção das primeiras escolas aqui no Brasil. Ao contrário de hoje, onde a gente vê uma rede estadual de ensino, uma rede municipal de ensino, ou até mesmo uma rede federal de ensino, a coroa portuguesa não tinha dinheiro para ficar bancando escola para as pessoas. Então, esse foi um serviço feito pelos jesuítas. Eles construíram a escola tanto para os indígenas quanto também para os filhos de colonos, principalmente os meninos estudarem. E também foi responsável pela criação do primeiro sistema de ensino. Um ensino que era muito mais voltado para as chamadas verdades da Bíblia, que a gente viu lá na época lá da Reforma Protestante, do Renascimento, que eram verdades que a Bíblia trazia, que a igreja reafirmava, que era contra boa parte da ciência imposta na época, mas que era o único sistema de ensino que tinha aqui na colônia. Os jesuítas também foram responsáveis pelas criações das missões, que eram uma espécie de acampamentos, fazendas, onde eram catequizados os índios e, ao mesmo tempo, os jesuítas utilizavam a mão de obra desses indígenas para produzirem ali produtos da terra, as chamadas drogas do sertão. Drogas não vem no mesmo sentido de droga que a gente utiliza hoje em dia, e sim no sentido de remédios, daí o nome das farmácias serem drogarias. Eram remédios, chás, conservantes de alimento, como pimenta, canela, tudo isso que tinha aqui no Brasil, eles começaram a produzir e vender para a Europa, o que rendia um bom dinheiro para a igreja. Bom, como cada vez mais os indígenas fugiam dos colonos indo para o interior do território, cada vez mais as missões também foram adentrando ao território brasileiro. E isso tornou as missões algo muito importante, porque elas foram as primeiras a desvendarem o território colonial, as primeiras a realmente explorarem o que tinha aqui. Tanto é que eu vou mostrar para vocês uma imagem do conjunto de missões que tinham aqui no Brasil.
vocês vão ver que a maioria delas estão no interior, elas não estão no litoral, onde os colonos fundaram as primeiras cidades. Por exemplo, as cidades lá, Salvador, Recife, Olinda, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo. Já as missões, elas estão bem afastadas. Fora essas daqui de cima, as demais estão todas para o interior. Esse mapa está muito grande, infelizmente não consegui achar um mapa menor, mas onde estão todas essas cruzinhas são missões jesuíticas. Mostra tanto em território brasileiro quanto em território espanhol. Essas missões, como elas não tinham noção das divisões geográficas, elas adentraram para além do Tratado de Tordesilhas, porque originalmente o que era o território português é só essa metade da direita, a metade da esquerda pertencia à Espanha. E quando Portugal e Espanha juntarem novamente, essa divisão vai desaparecer. E é aí que o número de missões jesuíticas vai crescer, e quando mais uma vez Portugal e Espanha se separarem, os portugueses vão justificar que, como haviam missões jesuíticas portuguesas nessas regiões aqui, que esse território agora deveria pertencer aos colonos portugueses. É assim que o Brasil, então, ganhou mais ou menos o tamanho que ele tem hoje em dia. Bom, sobre a matéria de hoje, ela é bem curtinha, não tem muita coisa para falar para vocês, não. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as atividades dessa semana. Vou abrir aqui para vocês, só um minuto. Vou compartilhar com vocês aí na tela, só um minuto. Bom, vamos lá, semana 1. Vocês vão ter um texto aí para atividade, está explicando basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. E vai estar lá, atividade 1. De acordo com o texto estudado, ou seja, esse texto aqui que vocês devem ler antes de fazer a atividade, tá? Descreva qual era a missão da ordem religiosa Companhia de Jesus, ou seja, a ordem jesuítica, criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, no que diz respeito à fé católica. Então, vocês vão procurar no texto, ou na aula que eu acabei de falar também, ou no texto que eu vou colocar lá no grupo, qual que era o objetivo dessa Companhia de Jesus, qual era o principal objetivo deles. Atividade 2. Quais eram as missões, objetivos iniciais dos primeiros jesuítas que desembarcaram no Brasil? Então, aqui na atividade 1, eles estão perguntando de maneira geral qual é o principal objetivo dos jesuítas. Na atividade 2, os objetivos dos jesuítas no Brasil, tá? Então, são duas coisas diferentes. 3. Sabendo que nos primeiros anos de colonização, Portugal ocupou essencialmente a faixa litorânea, ou seja, fundou cidades apenas no litoral, muito em função do Tratado de Tordesilhas com a Espanha, que é aquela linha que divide o mapa do Brasil pela metade, que eu acabei de falar para vocês. De que forma as missões jesuíticas colaboraram para a ocupação do interior do Brasil? Então, essa é a última parte que eu acabei de falar para vocês. E na 4, qual a tática usada pelo padre José de Anchieta para facilitar a comunicação entre os religiosos e os indígenas brasileiros, que é aquela mescla de idiomas entre tupi e português. Certinho, gente? Bom, espero que vocês estejam bem, que o vídeo contribua para vocês fazerem as atividades. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp que eu respondo para vocês. Certinho, gente? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e até o próximo vídeo. Falou, galera!